a verdade sobre o meu casamento aqui no Canadá. Lá na outra rede, lá no meu outro canal, algumas pessoas me chamaram de mentiroso porque disseram pra mim que eu tive que casar para eu poder ficar legalizado aqui no Canadá. E nesse vídeo nós vamos falar para vocês aqui algumas das coisas bem interessantes que acontecem com muitas e muitas famílias que obtêm coragem para sair do Brasil e vir a sentido a esse país chamado Canadá. Logicamente, não são todas as províncias que você vai ter a mesma oportunidade. Alguns estados chamados de províncias, para você que não sabe, né? Aqui no Canadá nós temos 10 estados. No Brasil chamamos de estados, mas aqui no Canadá nós chamamos de províncias. Então vamos seguir o figurino canadense. Aqui nós temos 10 províncias e cada província você tem uma oportunidade diferente. E quando eu vim para o Canadá em 2017, eu vim sozinho com uma ex-namorada. Na verdade eu não vim sozinho. Eu estou dizendo sozinho porque naquele momento eu não estava casado, né? Eu só tinha uma namorada. Eu morava na Alemanha e aí eu vim com minha ex-namorada para o Canadá. Era um sonho dela de conhecer o Canadá. Juntos viemos e aqui chegamos. E as oportunidades, desde o primeiro dia que eu cheguei no Canadá, eu comecei a observar de uma maneira completamente diferente. É incrível de ver como as coisas acontecem, principalmente aqui em Toronto. Em 2017, eu cheguei no Canadá e de pronto eu arrumei um trabalho de atendimento ao cliente no aeroporto aqui de Toronto, chamado Pearson. Só que esse trabalho me pagava o mínimo, esse trabalho me pagava muito pouco. E aí, infeliz ali eu fiquei por alguns meses. A minha ex-namorada não estava muito feliz porque eu estava trabalhando muito por ganhar pouco. Eu fazia 15, 16 horas por dia. Acreditem, eu voltava para casa, dormia, voltava para o trabalho, porque o salário era pouco. E eu tinha uma grana emprestada dela. Na época, essa minha ex-namorada, ela me emprestou dinheiro para poder vir para o Canadá junto com ela. Eu não tinha condições para entrar aqui e me manter. Então no começo eu pensei, vou trabalhar o que eu puder para pagar ela de volta. E foi aí que nosso relacionamento acabou. Eu só trabalhava, não tinha tempo para ela, e ela falou, eu não quero mais ficar aqui, eu volto para a Alemanha. Eu falei, para a Alemanha eu não vou voltar. Ela voltou para a Alemanha e aí eu fiquei sozinho no Canadá. Alguns meses eu fiquei meio depressivo, meio doente. Talvez esse vídeo, o Fabiano, um pintor que eu conheci aqui, palmeirense, talvez ele vai ver esse vídeo. O Fabiano na época ele me ajudou. A gente se encontrou, ele pôde me dar alguns conselhos, porque eu estava muito depressivo. Final de relacionamento e, bom, você já sabe como que é. Os anos passam, eu começo a trabalhar na obra e como servente de pedreiro eu comecei ganhando $35 sem ter conhecimento algum. Eu lembro que eu conheci uma pessoa, um ex-colega de trabalho chamado Jackson. O Jackson já era residente permanente aqui no Canadá. Ele já trabalhava como pedreiro, né? Então eu fui servente dele, da equipe dele, por alguns meses. E ele foi uma pessoa muito importante nesse processo, porque ele tinha muita amizade com o patrão. Então eu já comecei ali ganhando $35 por hora no meu contra-cheque. Lógico, pessoal, $35 por hora não é liso. Tem os descontos do governo. Mas eu já tirava ali os meus $1.000, $1.200 por semana, trabalhando como servente de pedreiro. E aí, com o passar do tempo, esse dinheiro foi aumentando, porque por lei, naquela época, por lei, um servente de pedreiro tinha que ganhar 35. Hoje já está com mais de 40. Então se você chega no Canadá hoje, se você trabalha legalizado por uma empresa idônea, você vai receber $40 como servente de pedreiro. Agora, se você vem para cá como turista, de forma não legalizada, para trabalho, lembrando, quem vem para cá como turista não está ilegal. Você está como turista. E se você está trabalhando como turista, você não está trabalhando ilegal. Você só está trabalhando sem documento. Ilegal, ao meu ponto de ver, eu quero falar para vocês aqui, essa é a minha opinião. Ilegal são as pessoas que vêm clandestinamente. Atravessam um lago nadando, ou elas passam pelo meio do mato, escondidas. Isso sim são pessoas ilegais, entendeu? Bom, voltando ao assunto. Quando eu cheguei no Canadá, comecei a trabalhar com obra, e eu comecei a ver muitas pessoas que vieram como turista e estavam tendo uma vida incrível. Sabe, eu cheguei a conhecer pessoas que estavam como turista
e já estavam com o carro zero, com o seu telefone iPhone de última geração, com o tênis do momento, com perfumes caríssimos, saindo todas as finais de semana, curtindo pra caramba. Falei, cara, esses caras estão vivendo uma vida boa e ainda conseguem fazer o quê? Construir no Brasil. Muitos desses meus colegas, ex-colegas de trabalho, trabalhando na obra, eles conseguiam viver uma vida digna e ainda conseguiam trabalhar de forma... o dinheiro trabalhando para eles no Brasil. Então eles viviam aqui muito bem, mandavam dinheiro para o Brasil, estavam construindo suas casinhas de aluguel, outros investiram numa terra, comprando gado. Então eu falei, meu, é incrível. Imagina, você trabalha uma semana como servente de pedreiro ou como pedreiro, você vive bem, você come bem, tem um bom carro e você consegue comprar um boi a cada 10, 15 dias. Imagina, você comprar um bezerro a cada 10, 15 dias e botar numa terra. É isso que eles faziam. E eu falei, meu, não acredito que isso é possível. E eu comecei a viver essa realidade e eu comecei a trazer para vocês. O tempo vai passando, gente. Eu tive minha permissão de trabalho nessa empresa e a gente foi caminhando, trabalhando. O trabalho era muito árduo, a gente fazia coisas irregulares às vezes, sabe? Tinha que trabalhar em áreas que não eram de segurança. Porém, eu estava sendo muito bem pago. Só que aquilo foi me cansando. Eu fui ficando muito triste, muito revoltado com o jeito que eles trabalhavam, porque às vezes não tinha condições de segurança, mas mesmo assim a gente tinha que fazer o trabalho, entende? E aí o tempo vai passando, eu conheci a minha atual esposa de hoje, né? A minha atual esposa, ela estava fazendo faculdade, então ela tinha ali o seu visto de estudo e eu tinha o meu visto de trabalho. E a gente se conheceu e aí a gente ficou junto. Então, graças a Deus, graças ao meu Deus, eu sei que acontece muitas e muitas compras de casamentos. E é uma coisa que eu não falo aqui no canal, eu não falo nas minhas outras redes sociais, porque é um assunto muito, muito delicado e eu não quero fazer parte disso. Mas eu conheço várias e várias histórias de pessoas que compraram casamento. E isso foi uma forma de, hoje, essas pessoas estarem regularizadas. Agora, você vai fazer julgamentos? Você vai julgar a pessoa porque ela fez esse ato lá no passado? Enquanto você está julgando ela, ela se legalizou. Enquanto você está julgando ela, ela prosperou. Enquanto você está julgando ela está andando para frente. Então não fiquem perdendo tempo de julgar quem faz ou que não faz e procure o seu caminho. Procura algo para você fazer. E se você quer vir para o Canadá como turista, estudante, fazer o intercâmbio, eu recomendo para vocês a empresa On The Way Experiências Turismo e Intercâmbio. É uma empresa parceira aqui do nosso canal, que ela ajuda você a tirar o visto, ela ajuda você com a compra das passagens, seguro viagem e também intercâmbio. Então se você quer fazer estudos aqui no Canadá, nós podemos te ajudar, beleza? E também quero deixar um convite para você. A minha história eu coloquei num e-book, eu vou deixar o link desse e-book para você. É só você clicar nesse e-book, nesse link que está aqui embaixo na descrição. Vai estar aqui, link do e-book, você clica e dá uma olhada ali. Nesse e-book você vai encontrar estratégias para você tirar o seu visto sozinho. Você não precisa contratar a On The Way Experiências. Você pode tirar o seu visto sozinho. Leia esse e-book. Nesse e-book a gente tem várias dicas de como você tirar o seu visto, de como você prevenir problemas e de como é a vida aqui no Canadá. Você vai ler esse e-book, é um pouco da minha história, é um pouco do que eu acredito e se fazer sentido para você, você segue adiante com o seu plano Canadá. Eu tenho certeza que você vai viver o que essas pessoas estão vivendo, que é prosperar, trabalhar duro, porém ser valorizado. Eu acho que todo mundo quer ser valorizado, todos nós gostamos de ter uma boa vida. Com as redes sociais, hoje em dia, todos nós gostamos de ter um bom aparelho de telefone para poder assistir vídeos como esse. Se você está vendo esse vídeo aqui, eu não sei se você tem um Samsung, se você tem um Xiaomi ou se você tem um iPhone. Independente do seu aparelho, clique no botão gostei, deixe uma pergunta aqui nos comentários, porque a partir das perguntas é que nós vamos começar a fazer vídeos para você como esse, respondendo seus comentários e caminhando aqui pela cidade de Toronto. Tá bom? Então assim, não casei por documento, eu conheci a minha esposa aqui. A minha esposa é brasileira e eu sou do interior de São Paulo e ela é da capital de São Paulo. E a gente se conheceu no Canadá. Olha que incrível. E eu saí do interior, a minha esposa saiu da capital e a gente se conheceu no Canadá. E essa história minha pode ser a sua, com muito mais acertos, muito menos erros, porque eu errei bastante. Se eu tivesse visto vídeos como esse, comprado e-books como o que nós temos aqui embaixo, contratado empresas como nós temos aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu não teria errado tanto
e nesse momento eu estaria muito mais longe. Então, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa aqui a sua mensagem pra gente na descrição desse vídeo, no comentário. E eu tenho certeza que nós vamos te ajudar se você ficar inscrito aqui. Toda vez que o YouTube falar pra você, saiu o vídeo novo do pessoal, dá uma olhada, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E assim a gente vai evoluindo juntos. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!